Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e hoje falaremos sobre áreas do direito, o que faz um advogado um especialista em controladoria jurídica e, obviamente, como ganhar dinheiro na advocacia, ou melhor, como aumentar a lucratividade do seu escritório aplicando as boas práticas da controladoria jurídica. Então tem muito assunto legal por aí. E como você já sabe, por aqui a gente sempre traz um especialista para falar sobre esse assunto, né? Então hoje estamos com a ilustre presença aqui do nosso amigo Fabiano Marchiorato. Tá correta a minha pronúncia ou Marchiorato? Marchiorato, ok. É que teu italiano também meu italiano tá um pouquinho defasado. Ele que é um consultor estratégico com experiência em milhares de escritórios pelo Brasil, mais de 20 anos de experiência, pouquinho tempo aí, já participou de algumas fusões de escritório, vai contar algumas histórias pra gente. Contou nos bastidores também que já geriu uma carteira com mais de 60 mil processos. Já imaginou o tamanho do pepino? Hã? Nossa, eu tenho 2 processos lá em casa e já acho muita coisa. E mentor de carreira em controladoria jurídica. Ou seja, já viu que o bate-papo aqui vai ser de alto nível. Fabiano, muito obrigado por aceitar o nosso convite e o desafio de compartilhar um pouquinho do teu conhecimento vasto aí com nossos ouvintes aqui. Imagina, gente. Obrigado você, Guilherme. Obrigado, Yuri, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí sobre a controladoria e a gestão da qualidade jurídica, que é a nossa nova pegada aí em termos de controladoria. Legal. Nós vamos cair matando aqui na pergunta, tá? Que é o seguinte, área do direito, controladoria jurídica. Quando a gente pensa em área do direito, a gente geralmente vem em mente as tradicionais previdenciária, trabalhista, empresarial. Então eu vou pedir para você começar daqui a pouco me corrigindo, tá? Se faz sentido falar como área do direito, ou se vai se transformar numa área do direito, porque tem tanto advogado tentando entrar no mercado. Mas por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem uma crescente, uma forma de pesquisa, principalmente dos advogados que estão se formando, que estão neste processo, que é áreas do direito para atuar. Então eu tomei a liberdade de usar esta terminologia, né? E aí pergunto a você, o que faz um advogado que atua como controlador jurídico? Conta um pouquinం sobre a área de controladoria. Certo. Olha, exatamente a gente tem milhões de bacharéis em direito aí em busca de um caminho. E há alguns anos, principalmente há 20 anos, você tinha 2 opções, né? Ou a advocacia em si, ou exatamente o concurso público. Você não tinha outras possibilidades. Tanto é que havia até uma certa crença de que o controle jurídico precisa necessariamente ser advogado. Na minha concepção, não há essa necessidade. Ele precisa ter conhecimento jurídico. Então você já consegue estabelecer aqui um traço um pouquinho diferente para aquele bacharel em direito que não quer advogar, ou eventualmente não passou no exame da ordem e não consegue enxergar uma perspectiva de carreira. Então, hoje o Fabiano enxerga a controladoria como uma ferramenta ou exatamente uma área de gestão jurídica e não necessariamente uma área do direito, mas uma área de gestão. Eu consigo enxergar hoje a controladoria muito mais como um novo segmento, falando exatamente de gestão, do que exatamente de uma área do direito. Porque a gente também tem controllers que não são advogados, não são bacharéis em direito, mas têm um vasto conhecimento jurídico. Então isso faz com que tenha uma abertura muito maior, inclusive para os escritórios poderem abrir mais os olhos para a gestão mesmo dos seus negócios. Enxergar realmente o escritório como uma empresa. Você até falou nos bastidores aqui sobre... Eu vou fazer a pergunta de maneira bem direta, assim, e você vai explicar um pouquinho. O que não é controladoria jurídica, que tem muita gente fazendo aí no mercado? Olha, existe uma certa crença de que o controller ou a controladoria jurídica ela só faz o lançamento de prazos, de publicações, faz os protocolos. A controladoria jurídica hoje ela é muito mais do que isso. Ela precisa ser uma ferramenta de estratégia e de qualidade para os escritórios. Porque a controladoria geralmente gerencia todos os prazos e todos os protocolos e toda a parte de entrada e saída de processos do escritório. Então ela tem como uma premissa hoje garantir a qualidade, garantir que o escritório está entregando a sua melhor performance. Vamos lá, vamos pensar num exemplo prático. Não adianta nada um advogado fazer uma petição brilhante se a controladoria fizer o protocolo no processo errado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque você vê profissionais que são excelentes, operacionalmente falando, que fazem exatamente lançamentos de intimação, até controles dos prazos, mas não tem realmente esse caráter de controlar o escritório como um todo e de gerir essa carteira de processos. Hoje, um advogado que só faz o protocolo ou que só faz realmente uma manifestação no seu processo, quando ele é intimado, ele está fazendo cumprimento de prazos e não gestão de processos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não confundir muito as histórias. Tanto é que alguns escritórios
tratam a controladoria como uma secretaria processual, que é exatamente esse termo um pouco mais simples, ou que a gente pode dizer não menos responsabilidade, não é nesse sentido, mas que faz realmente um trabalho muito mais operacional do que estratégico. Controladoria tem que trazer dados, controladoria tem que trazer relatórios, controladoria tem que trazer BIs, KPIs, etc. Então, se não tem toda essa parte estratégica envolvida, você está falando mais de uma secretaria processual do que de uma controladoria jurídica. Mas tem, você falou um pouquinho de qualidade, né? De fazer o controle, não só ali da parte mais técnica, tipo prazo, protocolo no processo certo e tudo mais. Tem alguma métrica ou alguma rotina para ver se a qualidade realmente do trabalho está sendo entregue? Quero dizer assim, se aquela petição atende a alguns requisitos, ou como é que você mede a qualidade de fato? Assim? Certo. A gente pode medir qualidade de diversos aspectos. A controladoria geralmente não faz essa análise técnica jurídica em relação à tese ou em relação a efetivamente a discussão daquele processo. Mas ela vai analisar se a petição está exatamente com os termos corretos, se ela está exatamente bem instruída, se o papel timbrado do escritório é o correto, é o mais atualizado, se exatamente a fonte que o escritório está usando ela é aquela que o escritório tem como padrão, se a citação de um autor, eventualmente numa petição, está exatamente de acordo com aquilo que o escritório preza. Por quê, gente? A gente sabe que hoje as petições precisam sair do escritório com a cara dele, não com a cara do advogado que peticionou. Né? Os escritórios têm uma identidade visual muito forte e é aquilo que eventualmente vai trazer um certo reconhecimento para ele, até mesmo no judiciário. Você olha uma pastinha de um escritório, um papel timbrado no escritório, você já liga em quem é o sócio, em quem é a pessoa. Isso é muito forte ainda na área jurídica. Mas a gente fala de qualidade aqui, essencialmente, não só nesse quesito das petições, mas a gente fala de qualidade como um todo, onde o escritório, né, estará realmente utilizando as melhores ferramentas, com seus manuais de procedimentos sendo efetivamente utilizados, se os prazos internos estão sendo cumpridos. Então a qualidade, ela inclusive está ligada nisso, né? Se o advogado está sim ou não cumprindo com as normas que o escritório determinou de funcionamento. Legal. Olha, todos os protocolos precisam sair do escritório no D-1 ou no D-2 em relação ao prazo fatal. E isso a controladoria tem que trazer. Então são métricas que a controladoria vai efetivamente trazendo em relação à assertividade, à pontualidade dos atos e também ajudando o advogado a impulsionar os processos que precisam ser impulsionados. E são aspectos que às vezes os advogados eles dão menos atenção, né? Porque ele vai focar na tese, vai focar ali na parte mais técnica mesmo, e você tem que, não adianta só, né, ter um bom produto, tem que estar bem envelopado ali também, né, para entregar uma qualidade nesse sentido, bem interessante. Não tenha dúvida, até porque hoje o resultado administrativo do escritório é tão importante quanto o resultado jurídico. O resultado administrativo que é o relatório indo para o cliente na data correta, no prazo correto, a nota fiscal do escritório ser emitida da forma correta, a atualização do sistema do cliente, ok. Quer dizer, hoje muitas vezes os clientes não querem só aquela petição perfeita, bonita, maravilhosa e aquele resultado ok, ganhamos a ação. Ele quer que o sistema dele seja atualizado, ele quer que o provisionamento do processo esteja atualizado, o risco, o valor. Então a gente não pode mais olhar para o jurídico hoje só no quesito peticionamento e resultado lá do judiciário. A gente tem que olhar para o resultado administrativo dessa demanda. Me parece, assim, eu já vi até um advogado falando sobre isso uma vez, é que mesmo que o cliente seja mal atendido não, que o processo, que ele não ganhe, não obtenha êxito naquele processo, mas que o atendimento tenha sido brilhante, sabe? O cliente ainda perde feliz, né? Depende, guardadas as proporções, né? Eu já vi advogado falando sobre isso, falando, atendimento mal feito, você pode ganhar o processo, e ainda assim o cliente sai infeliz, porque pô, ele se frustrou pra caramba. Isso meio que em tudo, né? Em tudo. Então, no final, o que vale é o atendimento, o que vale é a experiência do cliente, né? Não só aqui, mas na Amazon, em qualquer outro segmento, a gente tá o tempo todo falando sobre isso. Você vai num restaurante, assim, o prato não tá muito bom, mas, cara, o atendimento, você vai falar pelo menos pro cara, olha, não gostei muito. Se você for mal atendido, você não vai falar nada, nunca mais vai voltar. Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, a gente tem um público aqui de escritórios já de médio e grande porte, tem um público de iniciantes e escritórios que estão nessa fase de transição de pequeno para médio. Se fosse para você apontar uma coisa só, tá? Um desafio aqui, que é o mais importante, o que mais traz de benefício da controladoria jurídica. Se a pessoa quisesse começar a implementar, o advogado hoje, puxa, eu vou começar a implementar, vou botar um pezinho, né? Vou botar o pé na água aqui da controladoria. Qual seria a principal função que você diria, olha, começa por aqui? Olha, eu acredito que na gestão exatamente dos seus prazos e protocolos.
Eu acho que o advogado precisa se sentir seguro e o cliente precisa se sentir seguro. Hoje a controladoria ela é uma ferramenta de marketing, inclusive, quando o cliente percebe que o escritório é organizado, que o escritório tem seus procedimentos, tem os seus manuais, tem eventualmente o compliance já implementado, que a gente não está falando bem disso, mas está envolvido aí, se relaciona. Porque hoje o cliente quer que o escritório replique as suas boas práticas. Mas deixa eu pedir um exemplo, tá? Porque assim, por exemplo, eu tenho amigos próximos, não vou citar o nome para não ficar chato, mas eu sei que ele cumpre prazo ou no dia ou um dia antes. Um dia antes ele tá bem organizado. Ele se sente super, né? A não ser que tenha uma jantinha naquele dia, daí vai ficar pro dia depois. Tô tranquilaço. Explica assim, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, você me corrige. O cara pega aquilo uns 10 dias antes, avisa o cliente, entrega para o cliente um pouquinho antes, ele prepara, ele estuda. Para que esse tempo? O que é exatamente essa gestão antecipada dos prazos? Olha, é exatamente você ter uma gestão estratégica sobre os seus processos. Alguns processos, algumas carteiras, elas merecem e precisam dessa gestão mais estratégica. Que é o quê? Você não ser um mero cumpridor de prazos. O advogado que só é efetivamente demandado no momento que ele é intimado, alguma coisa está falhando aí nesse processo de gestão essencialmente. Tem estratégia ali. No comercial a gente fala do tirador de pedido. Isso. Tem o vendedor e tem o tirador de pedido. Okay. Exatamente. Boa. O advogado precisa hoje fazer gestão. Ele precisa entender como que aquele tribunal está decidindo em relação àquela matéria, como exatamente, qual a perspectiva que ele tem de ganho ou de perda daquela ação. Então ele pode usar de outras ferramentas, da jurimetria, da volumetria, a gente pode falar de um monte delas. Mas o mais importante é que o advogado precisa entender que, se ele estiver advogando, como você mesmo disse, lá pelo próprio sistema de peticionamento do tribunal, onde ele já consegue ter uma certa gestão ali, ele consegue ver quais são os prazos que estão para vencer, os prazos que já estão abertos, mas o que ele está fazendo? Ele só está cumprindo o prazo. Quando a gente fala de gestão de processos, é você realmente analisar a sua base mensalmente para olhar, peraí, por que esses processos estão parados e esses aqui estão andando? Esse daqui eu posso deixar parado? Estrategicamente isso é melhor para o meu cliente? Ele vai ter um ganho maior se eventualmente a gente deixar isso aqui quieto por enquanto, porque o judiciário está decidindo contrariamente à minha tese? Vamos esperar? Né? Porque você percebe às vezes escritórios que tem lá, eu brinco, às vezes as pessoas até tiram sarro de mim, que a gente já está acostumado a pegar roupa velha e jogar fora, né? Ou doar porque não vai mais usar. Né? Então você faz isso no seu closet, no seu armário. Mas você não faz isso na sua base de processos. E você vê um advogado desesperado que tem 10 mil processos na sua base e ele vai perceber que, peraí, quando ele for fazer uma análise, ele tem 4 mil processos que, se não estão arquivados, deveriam estar. Né? Então eu brinco que até um mau agouro você manteve a nossa base de processos, o processo velho, arquivado, porque você não abre espaço para o novo. Né? Porque existem alguns clientes de alguns contenciosos aí que ele só te manda processo novo quando você confirma que você encerrou X processos por mês. Então, isso é fazer gestão de processo. Então, esse advogado que ainda está lá, advogando só pelo sistema do tribunal, até porque ele tem um volume muitas vezes pequeno, vai buscar um software, que seja um software gratuito, que seja um software pago, mas com valor que seja razoável. Mas advogar hoje, principalmente esse advogado que está ali sozinho ou com 1 ou 2 sócios, só pelo sistema do tribunal, você vira um mero cumpridor de prazos. Você vira um tirador de pedido. O que você vê que hoje é a última, digamos assim, atualização do relacionamento com o cliente? Quando eu digo assim, antigamente nem mandar por e-mail o relatório era mandado. Hoje parece que a regra é mandar por e-mail, né? Pelo menos um relatório, às vezes meio complexo até. Alguns mandam por WhatsApp, alguns ligam, não sei. O que você vê que mais funciona na parte de relacionamento com o cliente? Olha, eu gosto muito da ideia da jornada do cliente, né? De que a gente vai enquadrá-lo ali, né, de acordo com a trilha que ele mais se enquadra. Eu gosto muito disso. E a gente precisa hoje, no escritório de advocacia, entender qual é a necessidade de cada cliente. Né? Porque senão você acaba percebendo aquele relatório gigante que o cliente até pode pedir ou que o advogado encaminhou, que muitas vezes não é lido por ninguém. Não, eu não entendo às vezes. Eu sou formado em Direito, daí mando um relatório, eu tenho que tirar uma meia hora para entender ali uma coisa que poderia ser mastigada. Então eu imagino que muita gente não entende. Vocês me lembraram de uma história aqui rapidinho, porque eu acho que vale super a pena, que é sobre exatamente isso. A gente atuou no começo para um escritório em que ele mandava relatórios para os clientes, ele tinha muitos processos. E ele falou que ao invés de aquilo gerar um benefício, gerava um problema. Porque muita gente, logo depois do relatório, entrava em contato com os advogados tentando entender. E aí ele me chamou para o escritório e falou, Guilherme, olha só o que acontece aqui, né? Eu fui fazer o meu marketing interno, tá todo mundo dizendo, a experiência do cliente, estou me ferrando aqui
porque os caras não param de me perguntar. E a intenção era boa. Quando eu li o e-mail, é exatamente isso que você falou. Puta, cara, um juridiquês carregado, o cliente não entendia. Um layout feio, né? Quando eu começo a ler isso aqui. Então eu fiz 2 perguntas para ele que eram importantes. Falei, cara, primeiro, o que você quer transmitir para ele? Sabe? Qual que é a informação que você quer transmitir? Quero transmitir confusão. Transmita, então tá ótimo, de perfeito. maneira simples. E segundo, assim, o que eu acho que é o mais importante, né? O que o cliente sabe, o que ele precisa saber nessa fase aqui, sabe? Porque tem as 2 funções, né? O que ele quer, o que ele espera, certo? E o que você quer transmitir. Dependendo da tua resposta, você pode gerar um problema ao invés de um benefício. E aí a gente simplificou em 3 parágrafos. Então ele resumia mais ou menos assim. Olha aqui, Fabiano, doutor Fabiano, enfim, o seu processo, passando aqui para te avisar de maneira simples, tá? Que o seu processo continua ativo, continua progredindo, continua, fazendo as funções que ele tem a fazer, né? O processo tradicional de um processo, enfim. E aí ele só explicava em 1 ou 2 parágrafos qual que eram os próximos passos, que naquele mês não tinha tido movimentação, ou que a movimentação era muito simples e que era algo normal do processo. E a gente mapeou, fez um e-mailzinho super simples e apenas trocava o número do processo e trocava a causa. E aí ele mandava em lote para todos os clientes. Cara, tem uns advogados que mandam assim, segue decisão do processo. Cara, Nossa, ganhei. Isso é relatório. Tipo, segue petição protocolada do processo. Cara, isso que você fez foi controladoria. A controladoria é isso, qualidade é isso. Né? É você trazer exatamente aquilo que o cliente quer. Porque vamos pensar num exemplo, que o diretor jurídico quer um relatório da demanda. Opa, é o diretor jurídico da empresa, é o diretor jurídico lá do meu cliente, do meu departamento jurídico que está precisando de um resumo do que está acontecendo no processo. É uma coisa. Agora, o relatório de provisionamento para o diretor financeiro. Ele precisa saber todo o juridiquês que está ali no meio? Não precisa. Então, o que a gente precisa hoje é exatamente enxergar aquilo que o cliente quer e principalmente dentro desse cliente. Quem é que vai ler esse relatório? É o jurídico? É o administrativo? É exatamente o RH, por exemplo, nas demandas trabalhistas? Né? Porque a gente acaba esquecendo, às vezes, ali de alguns profissionais que vão ter contato justamente nesse sentido. Então, a gente precisa olhar, deixar isso de forma cada vez mais visual, né? Usar as ferramentas de visual law, usar a linha do tempo, usar o gráfico. A gente precisa trazer isso para dentro do escritório de advocacia, porque isso já acontece em todas as outras áreas, né? Mas o jurídico ainda acaba ficando um pouco resistente a usar essas ferramentas, né? Com a digitalização agora, não tem mais como. O judiciário está demandando disso. Quer dizer, a advocacia previdenciária foi precursora nesse sentido, em trazer a informação que o cliente precisa de forma mais assertiva e enxuta. É um SMS que ele manda para o seu cliente, que é pessoa física, vamos lá, que muitas vezes é um idoso que está esperando ali um resultado do seu recurso de aposentadoria e que não tem que ter juridiquês nenhum. Né? Então, a advocacia previdenciária, eu falo que eu sou muito apreciador dela, porque ela foi assim realmente vanguardista em termos de informação rápida, assertiva e de uma forma muito mais dinâmica. Uma máxima no marketing que diz assim, ó, a tua comunicação ela tem que ser interpretada, entendida, né, por um idoso, né, por uma pessoa, idoso é feio falar, mas enfim, uma pessoa com 70 anos, 60 anos que seja, né, pelos seus avós e pelos seus netos, né, que sejam de 12, 13, 14 anos. Quando eles conseguem entender a mensagem, a tua mensagem está próxima de realmente ser uma mensagem de bastante qualidade. Bem legal, bem observado que você trouxe do previdenciário. Agora, deixa eu pivotar um pouquinho. Tem uma pesquisa muito, mas muito recorrente, tá, em vários canais, que é o seguinte: quanto ganha um advogado? Então eu vou perguntar para você, vou dar um contexto aqui, para esse advogado que está pensando em atuar em uma específica área do direito, como as tradicionais, ou que gostou aqui do papo, né, e gostou aqui da nossa chamada de controladoria jurídica em um escritório. Então, o que eu quero te perguntar? Quais são as competências, os desafios, as oportunidades que estão relacionadas à controladoria jurídica e o que você percebe que faz a diferença no crescimento de um advogado em um escritório? Sabe, aquele cara que entra como associado e vira sócio. Hein? Conta um pouquinho pra gente aí quanto ganha um advogado e controladoria e depois vamos destrinchar um pouquinho desses pontos. A questão da remuneração varia muito por conta da forma de contratação. Né? Então você tem hoje diversas possibilidades, né, do advogado ser contratado, o advogado ou controller ou qualquer outro, né, colaborador, ou como pessoa jurídica, ou CLT, ou como sócio de serviço, ou como associado, ou exatamente como sócio mesmo do escritório, literalmente falando. E os valores de remuneração variam muito, principalmente de acordo com o estilo da advocacia, com a base de processos desse cliente.
ou desse escritório. Então a gente precisa olhar, eu brinco sempre que muita gente me pede indicação de currículo, né? Fabiano, você tem alguém para me indicar, tal, blá, blá, blá. Gente, hoje você não pode mais tapar buraco dentro do seu escritório. Você precisa realmente estudar exatamente como fazer esse processo seletivo, porque senão você acaba, muitas vezes, tá ali só trocando de colaborador e de alguém que não se enquadra. Você percebe hoje escritórios renomados, bons, excelentes, juridicamente falando, e que estão ali em 2 anos no seu 5º controller. Opa, peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Eles não querem ser controlados. Não querem ser controlados. Vamos ajudar aqui a destrinchar. O que acontece? Será que realmente está sendo levado em conta o perfil desse profissional na hora da contratação? Né? Porque justamente, muitas vezes, inclusive na área de controladoria, esse profissional é jogado para essa função, sem ter preparo, sem ter essas competências aí que a gente vai falar, voltadas para isso. Então esse cara tem que ser inovador, esse advogado precisa ser antenado. Eu nem vou falar do Excel, do Word, não existe mais isso. Né? Precisa ter curso de Excel, não precisa ter curso de Excel, né? Podemos trabalhar. No começo dos anos 2000 era isso aí. Hoje o curso é de Google Sheets. Eu sei o curso do pacote Google. Eu sei usar Canva. A gente precisa olhar para competências como liderança, né? Como visão sistêmica, visão estratégica, que muitas vezes, principalmente na área do direito, não é desenvolvido. Né? Na faculdade de Direito, ninguém ainda olhou para isso e disse, olha, o advogado também precisa entender de gestão, também precisa entender de gente. Né? Eu tenho um projeto junto com a Flávia, que é o Desenvolvimento Humano na Advocacia, que fala justamente sobre isso. De que você precisa exatamente estabelecer um perfil, não só do escritório, né? Muitas vezes aquela afinidade societária nem existe, né? Como é que o resto vai dar certo? Então você tem que começar lá no alicerce do escritório, para que efetivamente os valores, a missão, etc., que não pode estar só lá na parede, né, estejam de acordo com aquele colaborador que você quer trazer. Agora, deixa eu te apertar um pouquinho, porque o nosso público aqui adora quando a gente publica alguma coisa sobre quanto ganha um advogado. A gente publicou recentemente, inclusive, um vídeo que está muito legal, recomendo. Vou pedir para o nosso editor botar aqui um linkzinho para você assistir, que é de quanto ganha um advogado. A gente falou sobre as áreas do direito, fizemos bem no começo do ano, sabe? Temos uma passagem aqui por áreas do direito, com o nosso amigo Rodolfo Garcia. E aí, quando ele entra assim, um advogado que inicia no escritório, um júnior, ganha ali R$1.500, R$2.000, cara, teve gente que ficou puta, com razão, né? O cara estuda 5 anos e depois sai ganhando. Mas é isso aí mesmo. Então aperta. Então eu vou te perguntar, eu vou pedir para você entregar números que você possa, que eu sei que isso depende de algumas variáveis, mas para a gente ter uma noção aqui. O advogado que quer trabalhar como controle, ele também é o escritório que está pensando em colocar e contratar. De médio porte, o que você geralmente recomenda? Remuneração até um grande porte, valores. Certo. Eu recomendo, claro, quando o escritório é de grande porte, eu recomendo uma contratação de um controller sênior. Porque os problemas da controladoria, eu brinco que são os mesmos, da controladoria pequena e da grande, né? Mas é uma questão de escala, né? Então, geralmente um controller sênior, né, é o ideal para um escritório de grande porte, onde a remuneração está quase que de um advogado sênior da área técnica, da área jurídica essencialmente. Por quê? Até se a gente for colocar isso num funil ali. Qual que é a possibilidade do advogado, do escritório, contratar um advogado sênior aí no mercado? Tem muito mais advogados sêniors do que controllers sêniors. Faz sentido. Né? Então a gente já começa a inflar um pouquinho mais essa conta. Então eu acredito que na faixa de 8 a 11 mil reais para um controller sênior, advogado controller sênior. Isso, claro, como eu disse para vocês. Sênior, quanto tempo assim de experiência tem que ter para ser considerado? Uns 15 anos de experiência. Né? Eu acho que com 10 anos ele é pleno. Na controladoria, com 10 anos ele é pleno. Que eu acho que acompanha mais ou menos aí o que a gente vê, né, em relação a esses critérios aí de advogados. Por quê? Muitas vezes o advogado está lá há 5 anos formado, mas ele advogou pouquíssimo tempo. Ele deixou de ser júnior só porque ele está com 5 anos de formado? Não deixou. Né? Então você percebe muitas vezes que há uma falsa expectativa de senioridade, vamos falar assim, ou de júnior ou de pleno, onde o escritório tem uma visão completamente diferente daquele profissional que está entrando no escritório achando que está sênior ou que está pleno. Né? Não, mas eu sou sênior. Por que você é sênior? Ah, não, porque eu tenho 20 anos de formado. Mas peraí, me fala da tua experiência. Né? O que você viveu nesses 20 anos?
Ah, não, eu só fazia advocacia assim, assado, pessoa física, num escritório com 3 advogados. Né? Nem sempre isso vai te trazer a senioridade. Você sabe que tem um ponto aí, Fabiano, que até vou pedir para você realmente passar a tua visão e nos corrigir aqui se eu estiver errado. A gente fala que é muito em meritocracia, poxa, talvez, eu até acho um pouco desconfortável, às vezes, essas questões de classificar, porque é muito difícil, né? Porque, como você trouxe aqui, às vezes entra um pouquinho, até num critério de subjetividade, né? Pô, se o cara é júnior, se ele é sênior, mas você colocou de maneira muito elegante aqui, olha, 5, 10, 15 anos, o que você viveu, o que você passou? Agora, eu vou botar vou cutucar um pouquinho, pimentinha. Uma pimentinha aí nesse molho. Se o cara tiver entregue um bom resultado, se ele tiver realmente performado, dá para ele pular direto e falar assim, cara, eu sou sênior, e o que é esse resultado? É grana no bolso do escritório? É grana no bolso do escritório e principalmente assertividade. Né? O que a controladoria precisa? A controladoria não pode ser lembrada a todo tempo. Se a controladoria está sendo lembrada pelos sócios o tempo todo, é porque alguma coisa está errada. Mas a controladoria tem que estar lá esquecida. Se for pauta de reunião, não, ela tem que estar lá esquecida. Problema. É mais televisível. E até, se faltar, vai fazer. Alguém vai sentir, mas se ele não estiver fazendo... A máquina tem que estar girando perfeitamente, senão tem que estar sempre com o mecânico lá. E eu brinco, né? Até um dia eu estava conversando, falei assim, pois é, eu queria contratar um controle para aquele escritório. Eu falei, contratar um cara bom, excelente. Eu falei, opa, lembrei, sou eu. Tô brincando. E eu brinco sempre que nem todo mundo precisa do controller sênior. Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar para isso também de uma forma muito tranquila. Às vezes tem que ter um momento do escritório também, né? O momento do escritório é pequenininho, vai trazer um cara sênior, o cara não vai ter muito o que fazer. O cara não vai ter o que fazer, talento, né? não vai estar adequado naquela estrutura. Então, muitas vezes você percebe que aquele assistente de controladoria que está lá, muitas vezes, entre aspas, esquecido no escritório, ele pode ser um excelente controller em outra estrutura. E como que você entrou na controladoria? Porque eu queria entender assim, qual que é normalmente a jornada do cara que vira controller? Ele já é uma especialização que tem tido bastante gente recém-formado entrando? Ou é um cara que a maioria nem vem do direito? Como é que é essa jornada normalmente? Olha, a maioria dos advogados que começam na controladoria hoje, tá? Porque houve também uma certa cultura de que teria que ser advogado, que na minha concepção era só exatamente para poder burlar a legislação trabalhista, para não precisar contratar como CLT e contratar como associado. Sei que estou colocando o dedo na ferida aqui, mas é importante a gente falar sobre isso. Então, muitas vezes aquele advogado entrou na área técnica, não se adaptou, opa, peraí, gosto mais da gestão, e o escritório acaba, efetivamente transferindo para a área de controle do escritório. Então, acontece muito isso ainda, onde eu vejo muito controllers júniores falando, nossa, eu me descobri quando fui para a controladoria. Né? Por quê? Estava no momento da faculdade, não queria fazer concurso público, não gostava muito de advogar, mas gostava de mexer na planilha de Excel, como a gente brinca, né? Gostava realmente de controlar, tinha essa visão sistêmica, essa visão mais de gestor. Então, vai para a controladoria e tem funcionado. Né? Eu tem que ser bom de exatas aí também. Cara, tem que ser bom de exatas, né? Ou pelo menos ter alguém, que eu brinco sempre, tem que contratar alguém que seja bom de exatas. Que geralmente o advogado sempre fala, não sou muito bom com exatas e tal. Eu nunca fui muito bom de exatas, mas eu sempre tive assistentes excelentes que supriam, né, essa minha deficiência. Então, eu acredito muito nisso, de que o advogado tá ali, é uma nova área de atuação, mas culturalmente falando, os escritórios ainda acabam olhando para a controladoria jurídica de forma com certo demérito, né? Você é advogado, mas você faz controladoria, né? Você podia ganhar muito mais dinheiro estando na área técnica. Gente, eu não posso reclamar em 20 anos de profissão. Só que, o que eu falo sempre para as pessoas? É uma jornada, é uma construção, né? O Fabiano não nasceu com essa segurança toda e falando, fazendo e acontecendo lá em 2001. Né? O Fabiano foi se sentir assim com o passar do tempo e trabalhando muito para isso, comendo muito arroz com feijão, virando noite, mexendo em planilha de Excel com 40 mil processos, né? E assim por diante. Então a gente tem que entender que há certos momentos de carreira e que, principalmente essa nova geração, está um pouco mais imediatista. Fato, né? Fato. Mas deixa eu te fazer, a gente falou do valor dos sêniors, né, dos controllers sêniors, mas fala um pouquinho só da entrada ali do júnior. Quanto ganha hoje no escritório? 2,5. Tá. Pô, ganha mais que o advogado júnior. Mais que o advogado júnior, não tenha dúvida. Como associado, na faixa de 4. Tá? Então a gente tem já... Porque se percebeu a raridade desse profissional.
E é isso que eu falo para os controllers. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda. E eu falo para os controllers. Muito bom. Se valorizem. A carreira é sua. A carreira não pode estar na mão do escritório, não pode estar na mão do seu empregador. Então, se você não se valoriza, se você aceita qualquer trabalho, se você aceita qualquer remuneração, você não vai ter um crescimento adequado, principalmente em relação ao fato de você já ter que enfrentar outros desafios que os advogados da área técnica enfrentam, que é a resistência, que é o preconceito, que é muitas vezes a família tendo uma expectativa de que você vai ser um brilhante advogado e você vai ser um brilhante controller. Então existe toda uma expectativa aí que para mim foi muito difícil, que eu Essa brinco foi boa, sempre. A expectativa da tua família era que você estivesse no tribunal e tal, e aí você tava Sustentação oral, beca. Justamente. Há uma cobrança social muito grande. o pai pagando a faculdade achando que o filho ia ser o próximo da Ledone e tal, e de repente ele foi pra controladoria. Justamente, né? Então, Ele tá esganando a galera no esganando tribunal. lá. Então, assim, meu pai e minha mãe, coitados, se for esperar de mim numa tribuna, vão esperar o resto da vida até. Mas até perguntando sobre Até isso, porque eu assim, sou bacharel. o advogado, o que ele pode o que ele pode ver como perfil dele que ajuda ele a ser um bom controller? Você falou um pouquinho ali, ter uma noção de exatas e tal, mas assim, tem alguma coisa que ele, cara, a carreira na controladoria pode ser mais próspera para mim do que como advogado por causa disso, que você vê alguma coisa? Principalmente quando esse advogado tem um olhar pro educacional. Sabe, eu brinco sempre que o controller está sempre educando os advogados do escritório. Né? Então ele está sempre ali tendo que, peraí, ajustar. Então ele gosta, ele é tipo organizado, coaching, tipo um coach, ele gosta de procedimento, ele abre a gaveta dele de gravatas, estão as gravatas todas organizadas. Então, né? Esse é um bom indicador, né? Esse Se é o um cara bom olhar para as indicador. gravatas por cor, assim, Por né? cores e tal. Então eu gosto dessa ideia de que quando você já é essencialmente organizado, você já tem uma planilha das suas finanças, você já vem com isso um pouco mais, eu brinco com isso de competências naturais, né? Porque a gente acaba muitas vezes... Isso aí filtra, né? De uns 100 Caraca. candidatos a controle, fica uns 2 no final. Eu tava quase entrando na carreira, agora eu pulei fora. Pô, o Yuri, ele não tem gravata e não mexe com planilha, nem sabe o que é planilha. Eu gosto de mandar áudio do WhatsApp. Isso, pô. mas pode essa é a minha aprender, especialidade. né? Eu chamo de podcast os meus áudios também. Porque eu falo... E o mais importante é você se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental e segurança para que você opte por uma carreira diferente das dos demais. Eu me considero aí um precursor, né? Não só eu, claro, mas um monte de controles que estão aí também na área há muito tempo, de que foi um ato de coragem também, de dizer, não, eu quero fazer isso, eu quero me dedicar a essa atividade, numa época em que nem se falava em controladoria jurídica. Né? Você era um mero... A minha mesa era no arquivo. E eu brinco sempre que a controladoria já esteve no subsolo dos escritórios. Hoje elas estão lá em cima, na frente da presidência. Porque elas precisam apresentar resultado. Boa analogia. É a área mais... Estão no Ático hoje. Estão no Ártico. Né? No Ártico, né? No Ártico hoje. Então, eu falei. Então é algo que a controladoria foi crescendo com o passar do tempo. E eu acredito que a tendência é... Nem o céu mais é o limite. Porque Legal. tem muita coisa para explorar. É que cada vez mais também o escritório está percebendo o quanto ele precisa de gestão, né? Cada vez mais isso está diferenciando os escritórios, né? E a controladoria está entranhada na gestão. Né? Eu brinco que os escritórios têm a possibilidade sempre de ganhar um mar de dinheiro. Quando eles têm gestão, pode virar um oceano. Legal. Sabe? E eu até comentei isso com o Guilherme. Eu não gosto de dizer que o escritório não tem gestão. Porque se o escritório tem 10, 20, 30, 40 anos, de uma forma ou de outra, até mesmo intuitiva, ele tem. Né? Mas o que eu acredito? Que se ele olhar para os gargalos de produtividade, se ele olhar realmente para as pessoas e entender as demandas dela, isso pode se transformar muito mais. Até porque muitos desses escritórios acabam ficando dependentes daquele sócio nominal. Né? Daquele sócio que está lá, que leva aquele negócio para frente. Mas e quando esse sócio não estiver mais aqui? Né? E quando esse sócio resolver abrir uma outra sociedade porque cansou, a afinidade societária acabou, né? Para onde ele vai? Né? Então a gente precisa olhar para isso sempre. Boa reflexão. Agora, olha essa pergunta aqui, Fabiano, que interessante. Como ser um advogado de sucesso? Inclusive as pessoas pesquisam assim no YouTube, né? O Google YouTube, diga-se de passagem, inclusive, ele revela a nossa como ser, forma... não como me tornar. Eu não, quero ser como, já. De maneira alguma. Como ser um advogado de como sucesso. ser amanhã um advogado de sucesso. Eu vi muita pesquisa sobre isso, e aí eu vi também que você fala bastante sobre alta performance na advocacia. Eu vi um post seu super legal, então já fazendo um jabá, adiciona lá o Fabiano no Instagram, Fabiano Macchiorato,
Ele fala também sobre alinhamento de objetivos pessoais e profissionais. Então a pergunta é, como planejar uma carreira de advogado, que as pessoas procuram muito carreira de advogado, com tanta competição nos dias de hoje, e se tornar um advogado bem-sucedido? Aí saindo um pouquinho do controller, como um advogado, o que você recomenda? Olha, eu primeiro recomendo que você se conheça muito, vá para terapia, vá para análise, vá fazer o que for preciso para que você se conheça bem e estude também aonde você quer exercer a sua profissão. Os valores dos escritórios precisam estar alinhados com os seus. Então, se você efetivamente parou no lugar errado, faz parte. Eu já fiz escolhas profissionais erradas também, já cheguei no meu primeiro dia e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Faz parte, é um aprendizado. Mas hoje o mais importante é que você olhe efetivamente para os escritórios, olha e tem uma vasta, né? Olha na análise 500, olha, você tem diversas possibilidades e entender que a escolha também é sua, né? Existe uma crença muito grande de que a escolha sempre foi do empregador, né? Sempre esteve do outro lado, né? Você só entrava ou saía em razão do desejo daquele empregador. Hoje essa vontade é sua. Você pode dizer não para o empregador, você pode dizer sim, eu quero estar aqui, não, eu vou buscar uma outra oportunidade. Então, o mais importante hoje é você se conhecer o suficiente para olhar para as possibilidades de carreira e enxergar ali, opa, hoje ninguém está falando sobre isso. É a mesma coisa quando eu optei por falar sobre gestão da qualidade jurídica. Você não vê muita gente falando sobre isso. Eu acredito que é o canal e eu estou batendo de frente, estou encarando e eu quero ir por esse lado. E eu fiz uma transição de carreira aos 40 anos. Né? Eu deixei de ser um controller de escritório, eu brinco que eu era um controller de carreira, não era um controller de consultoria. E eu fiz uma transição de carreira no meio de uma pandemia. Né? Legal. Mas é que chega um momento realmente que você percebe, né, que é a hora da virada de chave. Então, esse advogado que está começando, que efetivamente está aí buscando uma colocação, ele precisa enxergar que ele vai precisar passar por uma trajetória para adquirir aí esse sucesso todo. Receita pronta tá sim. Receita pronta de controladoria, receita pronta de como fazer sucesso na advocacia, né? A gente tem aí diversos conteúdos, mas a gente tem que entender que isso vai acontecer em razão da sua trajetória profissional. Né? É uma consequência, não é uma... acho que não é só uma busca em si. Às vezes o pessoal quer a bala de prata, né? Mas a resposta tá no trabalho duro ao longo prazo. Tá no trabalho duro. Só na disciplina, no dia a dia, né? Acorda e vai. Sabe que eu brinco com as minhas mentoradas, né? Eu tenho duas turmas de mentoria aí da carreira de controller e que eu falo, gente, mas não se esqueçam que eu tenho 20 anos a mais que vocês, né? Então, é muito fácil. Mais fácil pra mim. Pra mim, falar de certos assuntos ou de ter realmente quebrado certos tabus. Mas realmente eu tive que engolir também muita coisa, tive que me esforçar e tive que muitas vezes parar, escolher as minhas brigas, escolher as minhas lutas e pensar, opa, não é o momento de eu falar sobre isso, ainda não é o momento de eu discutir essas questões. Legal. E isso foi acontecendo. É engraçado, esse papo é até meio filosófico, né? Mas às vezes as pessoas subestimam o efeito das suas próprias ações, assim, né? Só hoje aqui eu não vou dar atenção pra esse assunto, semana que vem eu resolvo isso. Puta, não, só dessa vez eu não vou atender o cliente porque, puta, isso aqui não é, agora tem outra prioridade. Mas quanto isso gera de resultado no longo prazo, é difícil você mensurar. Mas normalmente é gigante, né? E você trouxe uma reflexão que eu digo sempre para os meus mentorados. O que você está entregando hoje para ser esse controller de sucesso? Porque as pessoas ficam esperando, porque quando tiver o reconhecimento, quando eu estiver num outro escritório, não, você tem que entregar hoje. Né? Primeiro, quando eu brinco que a carreira é nossa, que ela é mesmo, o trabalho também tem que ser pra gente. Você trabalha primeiro para você, para depois trabalhar para o outro. Isso vem em relação àquela pergunta que você me falou da competição. Você tem que ser competitivo consigo mesmo. Que está relacionado ao alinhamento, né? Eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso. Até dar uma dica, assim, porque eu vejo que você, mais do que a gente, né, tem bem mais experiência do que nós. Bem mais não, é que a gente engana aqui com esse time. Aqui tem uns 2 aninhos a menos. É que eu uso o TikTok, então eu aprendo muito rápido. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, o advogado hoje, principalmente o júnior, né, o que está saindo da faculdade, que está procurando, né, como ser um advogado de sucesso, ele talvez não tenha um entendimento ainda básico, né, disso que você está trazendo. Então, o que eu pediria para você é até dar algumas dicas muito práticas. Por exemplo, eu pensei aqui, você me corrija, tá? Quanto tempo ele tem que se dedicar, pelo menos, para ver se ele vai gostar daquela área? Porque se o cara é jogado numa área, é tão rápido assim, Fabiano, essa definição de, puta, não gostei, vou cair fora. Se der 6 meses, se der 1 ano, dá para ter alguma noção assim de se gostar? Porque
traduzindo só um pouquinho do que eu estou pensando aqui, por que eu fiz essa pergunta, eu vejo até mesmo no nosso segmento de marketing, principalmente os mais novos, eles não sabem onde eles querem atuar. E até aí tudo bem, super de acordo, acho legal, tem que experimentar. Mas quanto tempo ele tem que experimentar? Olha, criou-se uma cultura também da história do período de experiência de 90 dias, né, gente? Isso é tão enraizado na nossa cultura que eu fico abismado, eu acho um absurdo, que em 90 dias você mal conseguiu decorar o nome das pessoas com as quais você trabalha. No home office piorou. Então você nem conhece nada da empresa. Tem gente que foi contratado e desligado durante a pandemia sem nunca ter visto o seu gestor presencialmente. Então, eu acredito que no mínimo 6 meses aí, entre aspas, de experiência, para que os dois lados consigam enxergar se acertaram. Então vamos lá, eu, Fabiano, poxa vida, fiquei 6 meses aqui, olha, efetivamente não é bem isso que eu quero, não gosto, etc. E para o meu, entre aspas, aqui, empregador, também ter essa possibilidade, Mas como as questões também trabalhistas influenciam muito na questão do custo, ou o tempo também que você leva para treinar alguém, Então é uma grande reclamação dos meus clientes, Poxa vida, você levou 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses para treinar alguém, ele ficou bom e foi embora, Mas aí é que tá, por que ele foi embora? Os escritórios acabam olhando só a superfície do problema. Mas tem aquela frase famosa, assim, É melhor você treinar por 6 meses alguém e ele ir embora do que você não treinar e ele ficar, Não tenha dúvida. Perfeito, Yuri. E outra, as pessoas têm que entender, e os escritórios precisam entender que alguns pilares são fixos. Sabe? Algumas pessoas são alicerces. Os demais podem planar, voar, não compromete. Se você tem qualidade, se você tem uma controladoria, se você tem procedimentos rodando, independentemente de quem está ali, de quem está atrás daquele computador, a coisa vai acontecer. Você não vai sentir essa perda o tempo todo. A advocacia de massa tem muito isso. O contencioso de volume, que também foi um dos precursores, e que eu falo são os defensores da advocacia de volume, que se não fosse por eles a gente não teria robotização, não teria automatização, não teria nada se não fosse a advocacia de volume. E é uma advocacia muito mal falada, E tem gente que, opa, peraí, você faz massificado há 20 anos? Sim, mas eu sou especialista em advocacia massificada. Legal. Então, isso é tão estratégico quanto aquele advogado que só faz a boutique, Então, eu acredito muito nisso, que Legal. Você tem que ter um tempo ali para se adaptar e para os dois lados se adaptarem. Bacana. Agora eu vou dar uma pivotada aqui para um assunto que certamente grande parte aqui da nossa audiência vai gostar, que é o seguinte: como ganhar dinheiro na advocacia? Mas eu vou te perguntar com base no que você vê por trás dos bastidores, dos escritórios. Você falou no começo ali sobre, aliás, eu citei no começo, uma passagem que você teve em um dos escritórios que você gerenciava uma carteira com mais de 60 mil processos. Nossa, é processo pra caramba. Então a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: os escritórios de médio porte ou de pequeno porte, até mesmo os grandes, o que você percebe que são as boas práticas que fazem de fato que eles ganhem dinheiro na advocacia? Olha, claro que com esses 60 mil processos eu tinha uma equipe também, por trás que me ajudava muito. Ah, não, aí tudo bem, Agora não tem como, Então, assim, o pior não é você gerir uma carteira de 60 mil processos, é você ter que responder uma circularização de 60 mil processos. Porque para gerar uma planilha com 60 mil linhas é um caos, Mas tudo bem. Você aceita no Excel? Eu acho que a gente tinha que dividir. Nessa nova versão deve aceitar agora. E eu digo sempre que a gente está muito acostumado na indústria a controlar os nossos desperdícios, Você consegue entender muito mais uma linha de produção de um produto do que de um serviço. Vamos lá, o produto sai daquela linha, ele pode sofrer um defeito, ele tem um recall, ele pode ter um vencimento e quando vencer você tem que jogar todo aquele estoque fora. Então a gente consegue ver muito desperdício quando se trata de produto. Mas quando vem para o serviço, essa análise já não é tão fácil. Então o que acontece? Qual que é a minha percepção? Que há muito desperdícios na área jurídica. Desperdício de talento, de contratação de gente errada, de gente que não se enquadra para aquela função. Há um retrabalho muito grande. Quantas vezes você vê aquele processo que tem que validar por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando naquela mesma coisa. Muitas vezes há um certo, eu brinco, mas é um problema de estoque, Mas como assim estoque na advocacia? Como é que faz? Gente, e-mail na caixa de entrada é estoque. A Dilma estocava vento? Deve ter estoque. Não tem estoque no escritório. Não tenho dúvida. Então você advogar
com estoque de e-mails, advogar com retrabalho, você vê muitas vezes o sócio que deveria estar lá prospectando o cliente, relacionamento, o cara tem um networking gigante, está lá dentro do escritório enfurnado na área técnica, tendo que revisar a petição de advogado júnior, porque não tem um coordenador que tenha condições de efetivamente revisar aquela peça. Então eu acredito muito nisso, que se você não tem, você só consegue ganhar dinheiro com a advocacia se você tiver gestão. Sendo ela profissionalizada, externa, você pode não ter controladoria e ter gestão de processos. O que você precisa ter exatamente é tentar enxergar quais são os cenários possíveis e imagináveis e, principalmente, evitar todo e qualquer desperdício. E eu brinco sempre, principalmente o desperdício de talento, que é o pior. É você contratar gente que não serve para aquela atividade, aquele advogado está ali, não rende, não entrega, né? Eu percebo muito pelos meus clientes, mas eu contratei o melhor advogado, mas ele não entrega. O melhor advogado no papel ali, o melhor advogado no papel. É o que eu brinco também com a história da seleção brasileira, né? Todo mundo é ótimo nos seus times, juntou todo mundo não dá em nada. Né? Então, muitas vezes, você não precisa ter todos aqueles advogados maravilhosos, ótimos, perfeitos. Você precisa ter um fluxo de trabalho muito bem desenhado, para evitar erro, evitar desperdício de tempo, de talento. Eu digo quantas vezes você fica esperando, gente, até hoje eu vou lançar no LinkedIn um artigo justamente falando sobre isso. Opa! De quando você fica esperando... Você está no futuro aqui, então você já lançou, tá? Já lançou, entra lá no LinkedIn do Fabiano. Lancei alguns dias atrás, um mega de um artigo. Muito bacana, que tá bombando no LinkedIn dele. Obrigado. E quando você percebe que o escritório olha para isso, e tenta evitar, por exemplo, quantas vezes você fica esperando um documento de um cliente para poder demandar uma ação, ou quantas vezes aquele advogado tem uma inicial para distribuir, fica agendando, reagendando, vamos de novo. Então, se você não faz exatamente um controle, esse advogado vai reagendar essa distribuição dessa petição inicial para o resto da vida, o cliente vai embora, o cliente não vai nem saber, né? Então você precisa fazer gestão. Vendo você tá falar, aí uma matéria que não tem na faculdade de Direito. Vendo você falar, sabe, parece que tem uma palavra que o tempo todo, enfim, os pontos que você está trazendo se relaciona, que é o tempo. É tempo. Se você contratou errado, você perdeu tempo. Né? Desde o processo da contratação até o período que ele esteve ali, a pessoa não produziu, não entregou. E se você está revisando o processo que talvez não deveria, né, ao invés de estar prospectando, você está de novo perdendo tempo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta com relação à questão tempo, porque eu acho que na controladoria vocês devem dar uma noção para o advogado. Né? O advogado tem pouco conhecimento sobre isso. Dá uma noção para a gente, por exemplo, de quanto vale o tempo para o escritório de advocacia. O tempo não, vamos pegar de maneira... Caraca, comecei a gostar das perguntas. Né? Comece a me dizer qual é o sentido da vida de um advogado. Que não faz ideia. Porque tem advogado que não faz ideia, tá? Amigos próximos que eu já perguntei, falei, mas quanto vale a tua hora? Ele não faz ideia. Então como é que ele calcula para ele saber se ele deve revisar, né, aquela petição, se ele deve, o que ele deve fazer, porque a hora dele custa mais caro do que aqui. Como priorizar, né? Aquele processo, ele não faz essa ideia, então passa uma noção para nós. Olha, acho que o mais importante é você ter uma vaga, pelo menos ideia, do quanto cada atividade, quanto tempo você leva para exercer tal atividade. Né? Eu não gosto muito do timesheet, porque o timesheet acaba fazendo com que você, Guilherme, faça uma petição em 4 horas e o Yuri faça em 2, e daí você fala, peraí, tem alguma coisa errada com o Guilherme. Né? Se o Yuri faz em 2 horas, o que está acontecendo? É uma máquina de petição. Mas você vai entender qual que é o grau de complexidade especialista da petição. Ctrl-C, Ctrl-V. O cara contratou um sisteminha para fazer petição. O cara faz em 30 minutos que o teu advogado faz em 4 horas. Fez em 10 minutos e ficou 1h50 no Instagram. Justamente. E o processo só vai sair daqui 5 anos, irmão. Então agora você não vai nem sentir. Então o mais interessante é que o escritório consegue estabelecer um tempo médio para cada atividade. Então, na área da advocacia em si, da área técnica, né, você pode estabelecer lá quanto tempo, em média, aquele advogado leva para responder uma opinião legal de certo cliente. Né? Para que você consiga estabelecer ali exatamente essa divisão e de quanto aquilo vai exatamente custar ou render, né, para aquele advogado naquele momento. O que eu acredito que é o mais importante é você, claro, ter exatamente, conhecer o que o seu advogado está fazendo. Porque muitas vezes você percebe que o advogado recebe a demanda e dali para frente é só com ele. Não tem ninguém para questionar, não tem ninguém para olhar, não tem ninguém para perguntar. A controladoria não faz o controle de que exatamente quanto tempo durou aquele processo. Né? O que você precisa trazer hoje são dados, claro, a gente está aqui, tem um monte de ferramenta para isso,
mas precisa entender exatamente qual é a demanda do seu advogado. Se você não consegue mapear, se você não consegue extrair nenhum dado de quanto ele está recebendo de demanda, de quanto ele está entregando, você vai continuar no achismo. Vai na fé daí. Vai na fé segura na mão de você Deus vai ver, muitas vezes, escritórios que têm uma base de 3.000 processos com 40 advogados e aquele escritório que tem uma base de 10.000 processos com 30. Caramba. Né? Por quê? Porque o escritório teve que investir, tem que investir em ferramenta, tem que controlar sim, tem que ter a gestão à vista, tem que estar na TV lá para todo mundo ver quais são os prazos que estão sendo cumpridos no dia, né? Quem sabe atrelar isso a um plano de metas, né? Que isso também é um outro assunto que eu acho que é bem interessante que a gente precisa trazer, que é dividir o bolo com esses advogados, né? Não ter essa disparidade tão grande entre o que o sócio ganha e o que o advogado ganha, porque se todo mundo ganhar, todo mundo vai trabalhar mais e vai entregar mais. Né? Então, o mais importante a gente precisa as pessoas hoje elas não querem ser só empregadas, elas não querem ser associadas, elas querem ser sócias, elas têm que ter esse olhar. Não é mais que uma visão de dono. Sim. Né? Ela precisa querer crescer junto. Sim. E quando o escritório cresce, se o advogado não crescer junto, gente, não vai adiantar de nada. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora para o outro lado, né? A gente falou um pouquinho do tempo e tal, mas quando o advogado está nos ouvindo, assim, de porte médio, né? Ou que já pode, ele estava pensando em contratar um controller, o Fabiano veio aqui e abriu a mente dele. Se fosse para você dizer assim, uma coisa que vai ser feita pelo controller que vai colocar dinheiro no bolso do advogado. O que é a coisa mais importante? Porque a gente fala sobre várias delas, mas é só para entender assim, tentar dar um contexto melhor, tá? Estou me imaginando aqui como advogado. Então eu estou peticionando, estou revisando, estou fazendo tudo isso. Quando o controller chega, ele vai fazer uma das minhas funções que vai sobrar mais tempo para eu, por exemplo, prospectar clientes, para eu fazer relacionamento, certo? Mas ao mesmo tempo o controller vai me dar segurança de que aquelas causas em que eu estou trabalhando vou ter êxito nelas, eu vou ganhar, sabe? Tá correto essa minha visão? O cara chega assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com você? Você pergunta assim, quanto vale a sua paz? Porque assim, se o controller... Vale eu vou botar mais uma pimentinha aqui, você me corrige, Fabiano. A conta que eu vou fazer como advogado empreendedor aqui, tá? Pô, peraí, me custa 2,5 conto aqui um controle jurídico. Esse cara vai me resolver o quê? Quanto ele vai me liberar de tempo? Se o meu tempo custa mais caro, se a minha hora custa mais caro para fazer isso que eu estou fazendo, e o controller resolve esta etapa, este meu tempo eu posso aplicar em alguma coisa que vai me gerar mais dinheiro, relacionamento, prospecção de clientes, enfim. Tá correta essa analogia? O que um controller libera de um advogado de porte médio hoje? Tá correta. O controller libera, ou a controladoria libera, exatamente toda a demanda administrativa que esse advogado não tem que fazer. O que é isso? O advogado, vamos lá, um advogado sênior, que tem que gastar 2 horas do seu dia para fazer os protocolos da petição que ele fez. Quanto custa a hora de um advogado sênior e quanto custa a hora de um controller? Perfeito. Vamos pensar nessa analogia. Vamos pensar daquele advogado que faz hoje tudo sozinho. Ele tem que fazer a guia de custos do processo, ele tem que abrir a pasta no seu sistema, ele tem que lançar a publicação, ele tem que lançar os prazos, ele tem que cumprir os prazos, ele tem que fazer o protocolo, ele tem que extrair o comprovante de protocolo, ele tem que anexar o comprovante de protocolo no sistema. Caramba, disso, Já ganhou dinheiro aí, já ganhou dinheiro. Quanto tempo dura o administrativo? A parte administrativa do total? Do cara sozinho. Sei lá, metade do tempo? Olha, a metade do tempo. Caraca. Principalmente se esse advogado ainda precisar gerar relatório para o cliente, corrigir informações do sistema, para mandar para o cliente. Você já trouxe umas 10 funções ali do júri. Né? Não, total. E receber a ligação ali, chorando as pitangas do cliente. Justamente. E pense numa questão de escala, né? Se você tem isso, se você tem 10 advogados e tem 10 advogados fazendo seus protocolos no fim do dia, porque daí o cara ficou o dia inteiro peticionando, daí no final do dia ele tem que fazer o protocolo, daí você tem que ter, são 10 advogados que gastaram 2 horas do seu dia para isso. Se você tivesse um departamento... Se tem 10 advogados, 2 horas, são 20 São horas. 20 calcula horas. o valor dos seus advogados. Bota aí a média de Isso uns mesmo. R$500, coloca uma consulta hoje 1 hora. Isso. E vamos pegar, se você tivesse... R$10 mil por dia ali. Vai estar grande. Se você tivesse um controller e um estagiário para atender esses 10 advogados, para centralizar toda essa demanda de protocolos. Porque o que eu falo aí da questão do retrabalho é isso, gente. Quando a controladoria tem por obrigação, o controller tem por obrigação fazer um banco de teses. Para quê? Porque o Guilherme que fez uma petição brilhante, falando de um mesmo assunto que o Yuri acabou de receber, por que o Yuri vai começar do zero?
Se já existe no escritório um banco de teses ou uma petição exatamente igual ao caso que ele está tratando agora. Né? Mas às vezes não chega no Yuri essa informação, ou por falta de comunicação, que é o mal dos escritórios, é muito difícil, ou por ego, o Guilherme não quer dizer para ele que ele fez uma petição igual, eu não vou dizer, o trabalho é meu. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Isso tudo é desperdício, isso tudo, gente, é dinheiro escorrendo pelo ralo, pelas beiradas. É porque tem 2 advogados e fora que, né? Chegou um relatório para o Guilherme com cópia para o Yuri ou o contrário, chega no final do dia os 2 me mandam um relatório. Quantas vezes você percebe, né, que ou o cachorro morre de fome ou o cachorro morre obeso, né? Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. E você percebe, gente, isso é muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam. E os escritórios não olham para isso. Não, e a gente está aqui para... Eu imagino que se empresas normais, que normalmente tem um gestor ali, que às vezes tem uma base maior de administração de empresas, já acontece isso. Imagina no escritório de advocacia, né? Gente, gestor, ele geralmente está muito absorvido ali pelas demandas das pessoas, pelas demandas de relacionamento, etc. Muitas vezes ele nem consegue dar um olhar para isso. E se você tem uma atividade no escritório, que ela poderia ser automatizada, né, eliminada ou terceirizada, você já está perdendo dinheiro. Então o escritório precisa olhar para isso. E o controller que tem uma base jurídica, ele pode atuar em várias outras empresas, né? Como controller, às vezes até ganha mais, talvez? Não tenha dúvida. O departamento jurídico hoje está demandando de controller jurídico justamente para fazer o controle desses credenciados. Né? Então, justamente, você tem lá 40 escritórios que te ajudam no teu contencioso. Você só faz a gestão deles. Nem sempre o diretor jurídico ou o gestor jurídico do departamento jurídico da empresa tem condições de atender essa demanda de controle do que os seus credenciados estão fazendo. Então, os departamentos jurídicos estão, olhando para a carreira de controller, pensando, é nesse sentido. Você vê muitas vezes gestores jurídicos de departamentos jurídicos que não têm essa função de exatamente diretor jurídico, e sim de um controller, só que com outro nome, porque ele acaba muitas vezes fazendo só gestão de processos, só gestão dos seus credenciados, e poderia estar... Às vezes estaria como um auxiliar administrativo ali, fazendo trabalho de controle. Poderia estar usando a sua potencial aí para auxiliar ainda mais as demandas e as estratégias. Você descreveu das funções aqui, achei brilhante. O advogado que está nos ouvindo ali, que está sozinho, atuando, já está ganhando uma graninha, sabe? Já está progredindo. Ou o escritório de porte médio, que está ali abarrotado de processo. Ficou muito claro que ele tem muito mais benefícios, né? Por um valor que custa para ele muito mais alto, o preço dele é mais alto do que aquilo que ele faz. E ele vai dar um upgrade no escritório dele, trazendo um controller júnior ali para começar uma brincadeira muito legal, muito legal. Não tenho dúvida. Até hoje com a possibilidade de ter esse controller ou terceirizado, né, ou em home office integralmente. Né? Nós já temos figuras aí que estão fazendo controladoria de casa para os escritórios e tem super funcionado. Está super funcionando, vale bastante a pena. Fabiano, deixa eu entrar numa última pergunta aqui, que está muito relacionada também ao que a gente faz por aqui, um pouco da nossa expertise, que é o seguinte: marketing jurídico ou marketing digital para advogados aí, né? Antes de falar do marketing do escritório propriamente dito, eu queria te perguntar o seguinte: você fala um pouquinho até no teu Instagram, porque você é mentor de carreira e tal, dessa questão do quanto vale o marketing pessoal, quanto isso importa, e o quanto você acredita que, como o advogado deve fazer este marketing, melhor colocando aqui, esse marketing pessoal. O que você recomenda? Olha, eu tenho até vergonha de falar disso com o Alexandre Cobra aí, que já participou do podcast, e ele é super fera, eu sou super fã dele. Um abraço pro Cobra aí, né, pro Alexandre Cobra. Eu acredito que, cara, sei lá, 70% da tua carreira está relacionado ao seu marketing pessoal e principalmente ao seu desejo daquilo que você quer efetivamente ser. Né? Então, o que eu falo, e eu acredito muito, é que os escritórios, e até por conta também dos diversos problemas que tem, agora a OAB está abrindo um pouco mais, né, a possibilidade aí, né, para o marketing jurídico, mas os escritórios acabaram esquecendo desse quesito e foram ficando para trás. Você vê escritórios brilhantes que não tem nenhum tipo de ferramenta, que não tem nenhum tipo de apresentação. Você vai olhar muitas vezes, que eu estou falando de apresentação pessoal, literalmente. Eu recebo currículos de diversos controllers, currículos mal escritos, currículos desconfigurados, com erros de português, com erros de digitação. E você não vê isso só de controller, não. Você vê isso de advogado, estagiário.
de gente que que tem condições de pedir para alguém revisar, para alguém olhar, né? Eu tô aqui à disposição, gente. Eu sempre pode me mandar que eu ajudo a fazer, tá? Não tem problema. Então, isso tudo é marketing pessoal. Né? Não só em relação à apresentação, mas a postura que você tem que ter em relação aos problemas. Eu brinco sempre que um bom controller, um bom advogado, ele só aparece quando há um problema. Sim. Quando tá tudo funcionando, tá tudo certo. Sim. Mas como você reage a um problema? Como você reage a uma eventual perda de prazo? Como que você reage quando você tem que chegar para um advogado no dia anterior do prazo ou no dia do prazo e dizer assim, advogado, seguinte, teve um erro de contagem aqui, esse prazo é hoje. Né? Qual que é a tua postura? Qual é a forma que você chega? Né? Você tem que efetivamente trabalhar isso muito para que você não vire um algoz, né? Que você não seja realmente aquela figura odiada no escritório. Relacionamento, dentro e fora do escritório, é fundamental. Eu acredito que esse ainda é o nosso principal marketing que a gente possa fazer, que é o do relacionamento, da indicação. Eu confesso a vocês que a minha persona em si não está tanto no Instagram, apesar de eu ter bastante gente. Mas os meus clientes geralmente vêm por indicação. Legal. Né? Então, acaba fazendo com que... Você sabe que você me lembrou de um case aqui que acho que vale super a pena comentar. Ele foi um dos primeiros clientes da Truemind, a gente tem um pouquinho mais de 2 anos. Chama-se Vinícius Terça. Acho que ele não vai ficar bravo se eu contar. Não vou contar o nome do escritório só para não ficar chato. Mas enfim, ele é um advogado tributarista e olha o que aconteceu, que eu achei muito massa. Ele começou um blog, tá? Até hoje esse blog está lá, terce.adv.br, então já vou divulgar porque... Ele é um advogado que atua no tributário internacional, então bem nichado, enfim, para parcerias. Ele gravou um podcast com a gente, que salvo engano é o número 12 ou 13, vale muito a pena ouvir. E por que eu citei ele? Pelo seguinte, porque ele fez um marketing pessoal, em um momento em que ele estava ainda no escritório, ele começou a construir um marketing pessoal. Então ele criou um blog, e ele falava nesse blog com muita propriedade sobre os assuntos que ele dominava, e ele contratou a gente com uma visão do seguinte, olha, eu preciso propagar isso aqui. Então a gente foi atrás das ferramentas, das palavras-chave, das formas de pesquisa do público-alvo dele e que ele podia resolver. Então ele começou simplesmente assim, publicando conteúdo no blog. O que aconteceu? Isso tomou uma proporção muito grande, muita gente começou a procurar ele. Olha o que aconteceu, por que eu trouxe esse case? Um escritório de um porte bem legal, São Paulo, que eu não vou falar o nome, e esse escritório fez uma proposta para ele, mas o objeto de valor que acompanhava a proposta era o blog. Queria comprar o passe dele com o blog. Com o blog. E aí, assim, para finalizar a história, a gente levou o blog, tanto que, assim, tivemos que fazer a transição do blog. Existe um processo de você fazer essa transferência, que é um redirecionamento, que a gente chama, para dentro desse escritório, porque fazia parte do objeto, tá? E depois, acabou não dando certo, a gente trouxe de novo. Então, fizemos um redirecionamento novamente do blog. Então, perceba que esse marketing pessoal foi muito bem feito, diga-se de passagem, você entrar no blog dele, você vê conteúdos que não existem, por isso ele teve esse êxito. Não é um conteúdo, rescisão, verbas decisórias, o contrato de trabalho. Não, ele fez um negócio animal, ele entrega, ele fala aqui no podcast, muito top, assim, a percepção dele, o valor que ele tem, sabe, que ele percebe pela informação que ele entrega. Então, eu lembrei desse case, acho que vale muito a pena falar, porque é um marketing pessoal, assim, sensacional. E sabe que a gente tem outras ferramentas, né? Tem a ferramenta de coach mesmo que eu faço com a Flávia Cansado. Ela mora em Lisboa e eu faço com ela daqui. E eu faço também personal branding com a Ana Paula Almeida, que justamente é isso, para você realmente enxergar a sua marca pessoal. Porque marca pessoal você não constrói. Ou você tem, ou você tem. Sim. O que você vai fazer com o quê? Sempre tem essa marca, ela pode ser boa ou não tão boa. O que você tem que tentar enxergar? Como as pessoas estão realmente enxergando. Talvez você não saiba, mas você tem uma marca. Isso. Pergunta pra tua vizinha, qual que é a tua marca? E você tem que tomar consciência disso, de como você quer que as pessoas te enxerguem. Perfeito. E pra mim isso foi bem complexo, principalmente quando o meu Instagram é pessoal e eu tive que tentar profissionalizá-lo. Né? Eu vi uma mudança, mas tá bem legal. Para ter uma dose em que as pessoas consigam ter essa conexão, tá bem legal. Né? Porque a gente se conecta não só com o serviço, mas se conecta com o Fabiano, com o Guilherme, com o Yuri, Sim. literalmente, mas tentar entender também e focar isso para realmente profissionalizar e usar isso como uma ferramenta de trabalho. Hoje, né, é muito engraçado, você tá no Instagram, eu estou trabalhando, né? Então, a gente precisa enxergar isso como um trabalho. Fabiano, agora é o seguinte, além do marketing pessoal, né, a gente falou um pouquinho sobre o marketing pessoal, fala um pouquinho do marketing profissional do escritório, aquilo que você já viu como case, que você lembra de êxito, assim, sabe? Porque a gente já entendeu aqui, por exemplo, que a controladoria libera tempo para o advogado, que tempo é dinheiro. Aí o advogado pode ir lá captar cliente, trabalhar com relacionamento e tal. Tiver em mente alguma boa prática que a controladoria também
se relaciona, em que no marketing jurídico ou marketing digital para advogados, teve isso que você viu na prática, isso ou não? Olha, eu gosto muito da ideia de newsletter, gosto muito da ideia de produção de conteúdo, mas o escritório tem que entender que ele tem que produzir o conteúdo pro cliente e não para outro advogado entender. Que vai na mesma pegada da história do relatório, né? O grande problema da produção de conteúdo é que quando ela não é direcionada, ela vai exatamente para quem não deveria ir e que vai, inclusive, se aproveitar da sua ideia para usá-la, inclusive, nos seus processos, nas suas teses. Consegue dar um exemplo? Eu conversei com o Guilherme da Gnux, que é o Guilherme, que eu sou um super fã dele, que trabalha com tecnologia voltada para escritório de advocacia e tal, e faz toda a parte de TI dos escritórios. E um dia eu perguntei, Guilherme, você não quer fazer uma live comigo pra gente falar de boas práticas, não sei o que? Ele falou, Fabiano, a última vez que eu fiz isso, pegaram a minha ideia, usaram de forma errada, e ainda disseram que foi eu que ensinei. Então, caramba, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com produção de conteúdo. Eu acredito que o melhor a se fazer é realmente estar olhando para o que a controladoria pode, se não estiver fazendo, tem que fazer, é auxiliar os advogados em buscar teses nos tribunais, buscar quais são os recursos que foram afetados como repetitivos, buscar o que está sendo discutido no STF, no STJ, trazer isso para o advogado, para os sócios. Pessoal, olha, essa ação está sendo discutida no STJ que trata de assuntos que podem ser de interesse do cliente X. Né? A controladoria precisa conhecer o cliente. Muitas vezes a controladoria é a última a saber. Né? O escritório vai receber uma demanda lá de 4.000 processos de um cliente de telefonia. O sócio está sabendo, já negociou o contrato de honorários assinado e a controladoria jurídica não está sabendo. Tá, mas peraí, como é que eu vou tratar de 4.000 processos de hoje para amanhã? Se vira aí, se vira nos 30. Se vira nos 30, né? Então a gente tem que trabalhar o processo de migração. Então eu acredito muito nisso, que a controladoria pode ser uma super parceira, mas quando essa controladoria já está nesse patamar um pouco mais estratégico. E é uma coisa que eu digo para os meus mentorados aqui, avisando, né, já dando um spoiler da minha mentoria. Você pode ser um controller 100%, 99% operacional. Mas use esse 1% do seu dia para ser estratégico. Perfeito. Aí você precisa. Mas o escritório só tem 2 advogados. Não importa. Não importa. É o seu trabalho, é a sua marca que você vai deixar, é a sua contribuição. Eu chamo isso de agregar valor ao trabalho. Você tocou num ponto muito legal ali. Eu gostei que você falou assim, até acho 1%, óbvio, né? Guardadas as proporções aqui, depende do tempo, enfim, que ele tem disponível ali para isso. Mas você tocou num ponto legal, que você falou assim, puxa, vá buscar informações, vai entender como é que o judiciário está se comportando, o que tem de novidades. E o que é interessante, a gente recomenda muito aqui para os escritórios, não tem desculpa para ele não fazer um marketing jurídico, mesmo que ele não seja criativo. Eu falo para o cara assim, às vezes, para o advogado, falo, olha, faz o seguinte, entra hoje lá no Migalhas, entra em qualquer portal que você quiser, tá? Pega alguma decisão recente, pega lá nos mais lidos, inclusive, certo? Tem lá embaixo no Migalhas os conteúdos mais lidos. Isso, perfeito. Aí você entra naquele conteúdo e faz o seguinte, reescreve aquele conteúdo ou traduz ele de maneira mais simplificada ainda, mas pensa em quais segmentos, que aí seria a persona. Fala assim, puta, isso aqui, essa decisão vai afetar, exemplo, empresas de porte médio que trabalham com produção de conteúdos, sei lá, de produtos agrícolas. Viajei aqui para ficar fácil. E vou fazer um conteúdo pensando nisso. E aí eu falo, olha, você que é empresário deste setor, né, de indústria, química, agrícola, o que você quiser chamar, né, a forma como você... Fica esperto com essa decisão recente, isso pode levar a isso, aquilo. Então tem muitas formas, não tem desculpa. E aí quando você trouxe isso, eu achei, puxa, o controller ele pode pegar aquela informação, além de ele usar para o marketing interno dele, que ele vai lá e avisa os advogados, ele entrega aquela informação e diz assim, ó, pessoal, é o seguinte, teve uma decisão recente agora, isso aqui pode afetar 3.000 processos aqui da nossa base. Então tá aqui uma mensagem importante para vocês, a minha recomendação é essa e aquela. E aquela informação sendo propagada cria um elo de comunicação no escritório que vai chegar até o cliente. Então é perfeito. O marketing está sempre caminhando, né? Tá sempre junto. A controladoria não pode ser demandada com muitas dúvidas. Ela já tem que antecipar os advogados com as dúvidas. Então, o sistema do Tribunal do Rio de Janeiro não está funcionando. A controladoria não pode ser a última a saber. Ela tem que estar ligada, ela tem que estar de olho. Mas o controle tem que se antecipar isso? Ele não pode ser o último a saber, mas ele pode ser o primeiro a saber e propagar ou não é o papel dele? É o papel dele. É o papel dele para que esse advogado já se prepare para antecipar os seus prazos do Tribunal do Rio de Janeiro, porque o sistema está fora do ar. Ou, eventualmente, estamos com um problema no Tribunal do Rio Grande do Sul, tivemos um problema com o STF agora, com hackers. Né? A controladoria tem que ser a primeira a estar antenada nessas notícias. Como você falou, vai lá no Migalhas, está lá, avisa todo mundo, avisa o escritório.
né? Precisa realmente entender, não pode ter uma postura passiva, né? Não recebi publicações do Tribunal X. Só não recebi publicações. Não, por quê? Então você tem que ser questionador. O controller precisa estar sempre desconfiado de que alguma coisa está errada. Né? Eu brinco isso que não é para tem que ser meio paranoico, assim. Isso, mas é para pegar o erro, né? Porque senão você acaba vendo situações em que o Yuri conferiu, o Guilherme conferiu e o Fabiano conferiu, mas a gente só conferiu pro forma. Aquele ok que você dá assim, sem ler, né? O controller não pode ser assim. O controller tem que estar sempre de olho e tentando pegar um erro. Tem que ver o detalhe, né? Tem que, alguma coisa esquisita aqui, né? Então é bem importante que a gente tenha esse olhar. Fabiano, sensacional, uma baita aula aqui. Mega aula. Gostei bastante aqui das funções. Eu não sei se eu vou contratar um controller ou vou virar um controller. Eu ainda tô indeciso. Inclusive a gente tem a formação controller jurídico que tá para sair agora em agosto. Isso que eu te pedi agora, pra você deixar um recado e fazer o jabá, é hora do jabá. Isso, perfeito. A gente tá com 2 programas aí, 3 programas rolando, que eu sou parceiro de projeto, que o primeiro é a Advocacia nos Tribunais, que é realmente esse trabalho voltado para a gestão de recursos nos tribunais, junto com a Camila Ungarati. Estou na formação controller jurídico, que é uma formação essencialmente voltada para a formação deste profissional controller. Então não é um curso de controladoria jurídica, isso é muito importante deixar claro, porque está sim de curso de controladoria, mas essa formação é específica para controller. E temos também o desenvolvimento humano na advocacia, que tem um caráter um pouco mais educacional, para trazer exatamente essa visão um pouco mais humanizada de liderança para os escritórios de advocacia, junto com a Flávia Cansado e a Camila Zilioto. Então, e você tem isso de maneira recorrente, sempre você abre turmas, né? Isso, na formação controle jurídico são 3 turmas por ano, sempre muito, muito bem frequentadas, né? Temos uma lista de espera já rolando, então fiquem muito à vontade para nos procurar. E qual que é o Instagram que você divulga mais do teu pessoal? Tem um outro? Isso, o Fabiano Marchiorato, o Gestão da Qualidade Jurídica, que é esse meu projeto agora de controladoria voltado para a área de qualidade. E temos também o Instagram da formação e do desenvolvimento humano na advocacia, mas depois eu... Muito bom. Então uma mensagem final, você que é um cara reflexivo no Instagram, que dá boas dicas lá, deixa uma mensagem final aí. Eu volto a dizer para os controllers que não se esqueçam que o caminho é árduo, é difícil, mas o sucesso vem. Eu acho que é só uma questão de constância, de empenho, de determinação e de enxergar muitas vezes aquele escritório que, peraí, pode não ser a melhor oportunidade do mundo, mas encarar isso como um aprendizado para que você chegue lá na frente e diga, olha, eu estive aqui. Eu tô com uma pessoa na minha mentoria e que o escritório está mudando de um patamar para outro. Isso é muito legal. E eu disse isso a ela e digo isso a todos. Você vai ser sempre a controller que vai ser lembrada por ter feito a transição do escritório de pequeno para médio. Então isso... Vai doer, mas permaneça nesse barco, né? Permaneça nesse barco que você tem muito a aprender. Muito legal, muito legal. Você cresce no desafio, né? A verdade é essa, né? Você cresce no desafio. Se estiver só na zona de conforto, o crescimento não vem. Não adianta, não vem mesmo. Concordo com você. Sabe as palavras, Fabiano, mais uma vez, obrigado demais aí por aceitar nosso convite, foi um prazerzaço, tenho certeza que quem está nos ouvindo ou está nos vendo aqui ficou muito contente ali com o nível de qualidade da informação que você trouxe e muito fácil, né? Você traz uma informação mastigada, não tem juridiquês, então, perfeito. Então, para você que está nos ouvindo, já sabe, deixa aqui o seu comentário, corre lá no Instagram, na descrição do episódio, para você que está ouvindo apenas aqui pelo Spotify ou qualquer plataforma de áudio, a gente vai colocar o Instagram do Fabiano, então corre lá, segue ele publica vários conteúdos super legais. E deixe seu comentário, me diga se você gostou, se a gente falou alguma coisa que não presta aqui, faça a sua crítica, o seu elogio, enfim, sempre será muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever, você que também está vendo pelo YouTube, que é um prazer, né, saber que você está gostando do nosso conteúdo e para receber em primeira mão, quando a gente trouxer mais convidados neste altíssimo nível como foi hoje. Valeu, galera, um abraço e até o próximo podcast. Tchau!